lá. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos nos reunindo aqui para o nosso bate-papo semanal, pela 13ª vez, se não me falha a memória. Hoje temos bastante coisa para falar, inclusive um assunto que a gente ama muito, que é o futebol, mas isso é a parte mais leve da nossa conversa, fica lá para o final. Boa noite, Cleveland. Boa noite, Victor. Boa noite, Rodrigo, para a gente não quebrar a nossa tradição. Boa né? noite a todos. O nosso amigo Victor vai começar falando dos números do Covid, talvez aí com alguma mínima esperança de uma mudança desse cenário que parece infinito. E aí, Victor, alguma mudança qualquer? Bom, na semana retrasada a gente caiu 5%, na semana passada 2%. Essa semana nós estávamos de segunda a quarta estáveis em relação ao anterior, pode ser que tenhamos mais uma queda tímida. Nós temos aí 10 estados caindo de maneira consistente. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro. Nós temos 6 estados ainda crescendo forte, os 2 Mato Grossos, Distrito Federal, Minas Gerais e Santa Catarina, e os outros estão meio que estáveis, né? Alguns estáveis num patamar alto, outros num patamar baixo, outros como São Paulo nesse platô infinito. Enfim, na semana anterior não tínhamos 10 caindo, tínhamos menos, acho que eram 7. Entraram no clube Rio Grande do Norte, Amapá e Rio de Janeiro. Então, assim, aos poucos vai passando, né, nos lugares mais afetados e os que estão menos afetados ainda tem que controlar. Agora, hoje veio uma notícia que eu li por cima, ainda não tenho maiores informações, que me deixou bem irritado. São Paulo registrou um recorde de óbitos hoje, o estado de São Paulo. E aí depois você vai ver o que era, é que eles mudaram a metodologia. Passaram a incorporar, segundo a diretriz do Ministério, não entendi direito, segundo a diretriz do Ministério da Saúde, passaram a incorporar casos do passado que não eram, que agora eles consideraram Covid. Assim, mudar a regra do jogo no meio... Tá no mudo, Victor. Victor, ficou no mudo aí. Victor? Tá no mudo. Isso. Voltou. Pode falar agora. Vocês estão ouvindo, Victor? Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Victor? Ô, Victor, não estamos ouvindo. O que você estava falando, Victor? Estão mudando a regra no meio do jogo, é isso? Mudando a regra no meio do jogo, né? Que torna as comparações difíceis, então eu vou me informar melhor a respeito disso. Mas o que irrita mais é ver uma notícia do site antagonista, uma pílula dizendo que São Paulo bateu o número de recordes porque o João Dória não quis fazer lockdown no estado. Sendo que uma coisa tem nada a ver com a outra, e se aprofundasse um pouco mais, é saber que foi uma mudança de metodologia, as internações seguem caindo no estado, então não existe essa correlação, não está morrendo mais porque não houve lockdown. Mais uma vez, a falta de profissionalismo, na minha opinião, você querer vender o apocalipse, vender o alarme. Agora, é muito difícil você ficar trabalhando na informação quando você muda a regra do meio do jogo. Então, eu vou me informar mais, mas foi o que eu li a respeito da informação de São Paulo hoje. Então, não estou certo ainda. Espero que não seja nada muito relevante, mas parece que o recorde de hoje em São Paulo se deve a isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Cansativo, meus caros. Eu queria uma impressão de vocês aí. Eu lembro bem que, eu não sei, parece que as pessoas têm uma certa paixão por números mórbidos, né? Que eu lembro que quando fez 10 mil casos, luto, aquela história toda, como se talvez 9.900 não merecesse ou 10.200 fosse diferente. Agora, essa semana, nós tivemos aí a marca dos 100 mil casos. E pelo menos para mim, assim, eu vi tanta gente explorando politicamente essa triste marca, né? Porque além dessas 100 mil vidas, né?
existem 100 mil famílias por trás de todas essas perdas. E eu queria um pouco essa sensação de vocês, porque para mim ficou tão claro que existe uma preocupação tão maior em se explorar politicamente a notícia do que, de fato, tentar elaborar uma crítica, um aprendizado, porque muito foi dito, né, em relação a inúmeras críticas, e parece que você ouvindo alguns players, né, do jogo político, é quase que como se 100 mil mortes fossem culpa única e exclusivamente do presidente. Não que o governo federal não tenha cometido muitos erros, especialmente na sua péssima comunicação, mas eu queria a percepção assim de cada um de vocês um pouco sobre essa marca e a repercussão dela. Começando aí pelo meu amigo Rodrigo. Marcelo, que o Covid, que esse negócio do Covid, da pandemia, foi politizado ao máximo, foi, né? O que a gente observa é as pessoas tentando se livrar disso, colocando a culpa no outro. No primeiro que aparece, em geral, o presidente Bolsonaro, né? Sei, eu acho isso péssimo, né? A gente não tem um debate racional sobre um problema tão grave. Isso aqui não tem nada de racional. Isso aqui tem só interesse em jogo. O debate é longe de ser racional, é longe de ser razoável até. As pessoas estão defendendo o que elas acreditam de uma maneira que não importa quem está morrendo, quem não está. O importante é colocar tudo a culpa no governo federal, preferência no Bolsonaro, e para chegar na próxima eleição eles poderem falar que nós tivemos aí 100 mil mortes, ou sei lá quantas mil mortes, por culpa do governo Bolsonaro. Ou então dizer que ou então dizer que é do governador, que não fez alguma coisa que deveria ter feito, e assim por diante. É lamentável, não sei, acho lamentável isso. O debate não tem nada de razoável. Qual a sua impressão, Cleveland? Não é muito diferente do Rodrigo, não. Eu acho que teve uma série de erros, faltou coordenação, faltou um monte de coisa, mas aconteceu, e ficar falando em números de 100 mil, 150 mil, não duvido que chegue a 200 mil, acho que diz muito pouco. Eu acho que, na realidade, ninguém soube administrar direito essa pandemia. Você começa a olhar pelo mundo, foram pouquíssimos países que conseguiram fazer alguma coisa, mas foram extremamente restritivos em alguns casos. Eu acho que a gente só vai ter uma ideia exatamente do que foi essa pandemia 2 ou 3 anos depois que ela acabar. Aí a gente vai ter clareza, porque vão aparecer sequelas, vão aparecer uma série de outras coisas. Sequelas físicas, sequelas econômicas e assim por diante. Hoje em dia, a gente está no meio do furacão. Tem muito pouco para falar sobre isso. Ô, Victor, de todos nós, né? Você foi o que mais se dedicou aí a estudar o tema. Hoje aí virou praticamente uma referência, acompanhando aí todos esses números. Um exercício que, aliás, eu não só como seu amigo, mas como cidadão agradeço, porque você realmente trouxe muita coisa com muita clareza. Eu queria também a sua impressão sobre essa marca e sobre como ela foi divulgada, compartilhada, analisada e, por que não dizer, explorada. Bom, a marca é previsível, dado o tamanho do Brasil e sua população, né? Quando o vírus começou a circular, já se sabia que em junho, julho, que essa marca seria atingida. Então, assim, é triste, uma dura realidade, mas muito embora as pessoas não avaliem o total de óbitos por causa respiratória. Então, assim, existe uma certa... o Covid vira assim a morte preferencial, né? Quem morre de Covid tem mais importância do que morre de pneumonia, sob a visão da mídia, né? Agora, essa questão de politizar isso é muito ridículo, né? Você vê gente que nunca se preocupou com óbitos originados pela pobreza no Brasil, né? Óbitos derivados da nossa falta de condição sanitária, que sempre acontecem, né? No Brasil, por ano, falecem 1.300.000 pessoas. Parte desses óbitos vem de causas que poderiam ter sido evitadas se fôssemos um país mais civilizado. Você nunca viu manifestação desse pessoal em relação a esses óbitos que ocorrem em milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares. Então, assim, e agora, né, tem gente aí bancando
a Maria Teresa de Calcutá, por causa da Covid. Então, assim, essa hipocrisia, de fato, é um negócio bastante revoltante. E você tem o lado da politização do vírus, que é, pode ser lamentável, né? Que uns querem atribuir ao Bolsonaro uma culpa que ele não tem. Ele, de fato, teve um comportamento irresponsável, isso não se pode dizer, sair nessa fase sem máscara, não se cuidar, fazer declarações meio que negligenciando a severidade do vírus. Tudo isso, assim, você pode dizer tudo isso dele, ele tem razão e ele até merece as críticas que ele acaba atraindo. Se comunicar muito mal, né? Então, acho que é mais, viu, Marcelo? Não, desculpa, eu tô dizendo, acho que é mais que isso, de comunicar. Não, com certeza é mais que isso. Eu tô dizendo, dentre as coisas que o Vitor listou, também se comunicar muito mal, né? Comunicação horrível. Enfim, mas assim, não dá por causa disso distribuir a culpa, né? Porque, no fundo, o vírus está circulando com ou sem Bolsonaro, com Angela Merkel, que ia acontecer parecido, e a atribuição também da prevenção não está no governo federal, está nos estados e municípios. Então, e aí você tem o outro lado da moeda querendo meio que minimizar a pandemia, né? Porque de um lado você tem uns que querem falar que as mortes são do Bolsonaro e os outros dizendo, não, isso aí não é nada, não sei o quê. E a gente fica nesse cabo de guerra. Realmente muito triste ver o nível de politização do vírus no Brasil, né? Assim, uma situação que deveria, em tese, forçar uma convergência. Afinal de contas, o vírus é o mal maior. Quem está atrapalhando nossa vida é o vírus, não é o político B. Devíamos combatê-lo, né? Mas não, Sim. A gente fica usando o vírus para defender esse ou aquele viés, né? Eu acho bem ridículo isso. Eu acho que esse momento de politização deve acontecer no mundo inteiro, mas aqui imagino que esteja nos níveis mais altos do planeta nesse momento, né? Qualquer coisa aqui vira um cabo de guerra. Está muito chato isso. Não tenha dúvida disso, né? A pandemia foi o 48º turno da eleição e uma vez que o presidente, nem tendo chegado à metade do seu primeiro mandato, já está em campanha de reeleição, outros tantos turnos virão pela frente. Bom, mas vamos seguir em frente, né? Que nós temos mais assuntos aí para lidar. Que bela imagem, hein? Bom, o nosso ministro Gilmar Mendes não nos surpreende, né? O secretário de Transportes aqui de São Paulo, Alexandre Baldi, foi alvo de uma operação da Lava Jato, né? Através de uma iniciativa da Justiça do Rio de Janeiro, por conta de desvios. Foi decretada lá a prisão temporária dele, na verdade provisória, e não foram necessários não foram necessárias 24 horas para o nosso ministro Gilmar Mendes soltar o secretário de Transporte de São Paulo. Segundo o Dória criou um conceito, né, da esterilização, né? Não foi nada com o problema de São Paulo. Eu queria a consideração de vocês aí sobre a agilidade do nosso ministro, né, nessa tarefa recorrente dele. Parece que ele tem uma certa simpatia aí, né, por um determinado grupo político, ele age com bastante rapidez. Queria as considerações, ainda que não seja muito fácil e não seja um tema saboroso para se discutir. E aí, Vitor, você que sempre fala do nosso amigo, que, aliás, algumas pessoas maldosamente o chamam de Beisola, eu queria a sua impressão aí. Por essa foto, você pode imaginar por quê, né? Eu já fiz 2 enquetes lá no meu perfil, lá no Facebook, sobre quem era o pior ministro do STF, ou coisas parecidas. Quem você gostaria de aposentar no STF se você tivesse esse direito? Em todas elas, o Gilmar ganhou disparado. Então, assim, não tem nem palavras. Ele é o pior, né? Para mim, ele é o pior entre os piores. Ele vai continuar soltando todo mundo, ele vai continuar querendo o fim da Lava Jato, querendo aniquilar não só a Lava Jato daqui para frente, mas aniquilar o passado também. É um cara que não vai sossegar enquanto não conseguir seu objetivo, né? Então, assim, é um cara que sempre podemos contar que vai estar do lado do status quo. E aí, Cleveland? Você que é o economista, sempre tão pouco à vontade de falar dessas coisas mais mundanas, mas qual é a sua impressão? Eficiente, né?
rápido, eficiente. A gente cobra tanto judiciário e eficiência. Pois É é verdade. rápido, eficiente. O pessoal diz que a justiça no Brasil ainda é lenta, né? Pois é, eu não entendo essas coisas. O cara foi bem rápido. Enfim, o que mais que eu posso falar, Marcelo? Eu acho que a gente está chegando num ponto que tem um trio no Supremo lá que não sei nem como qualificar. A gente pode criticar os outros ministros também, mas pelo menos você pega um pouco, minimamente, coerência diante da incoerência deles. Mas esse e mais dois que estão lá são tão previsíveis, mas tão previsíveis, que eu já não falo mais nada. Eu digo uma coisa, e você, Rodrigo? Qual que é a sua impressão do nosso ministro Gilmar Mendes? Melhor possível, né? Eu acho que sendo amigo dele, é bom ser amigo dele. Eu acho que essa é a melhor impressão que eu posso ter, que ele é um bom amigo, é um amigo fiel. Um amigo fiel. Um amigo fiel. É o que eu posso dizer, é um amigo fiel. Para não falar nada, vamos dizer assim, depreciativo. Censurável. Não, depreciativo. Ele é um grande amigo. Eu não sou amigo dele, mas ele parece ser um grande amigo. Digamos que sim. Só fazer uma pergunta, Marcelo. Só fazer uma pergunta. O caso aqui em São Paulo, ele é secretário de transportes. No Rio ele era o quê? Na verdade, a Justiça do Rio foi que expediu lá a ordem contra ele. Ele é alvo, né, de uma ação em que, na condição de tanto de deputado federal quanto ministro dos Transportes, ele participou lá da superfaturamento, né, de uma iniciativa pública aí por conta da época, acho que ainda do começo da pandemia, não me falta agora exatamente qual foi o motivo. A razão que o Gilmar Mendes argumentou para oferecer o relaxamento da prisão lá, o habeas corpus, né, é que os advogados de defesa argumentaram que aquela prisão funcionava quase como se fosse uma maneira de contornar a condução coercitiva, né? Quando, na verdade, o que os procuradores alegavam é que ele, dado o volume de evidências que foram em provas que foram encontradas, que ele solto poderia estar atrapalhando as investigações. O que me chama a atenção, né, e eu acho que... Mas eu acho que ele foi preso, ele foi envolvido nesse negócio da Lava Jato, porque eles estavam investigando uma outra pessoa, e daí, quando eles investigavam a outra pessoa, eles encontraram indícios de que o Baldi tinha feito alguma coisa condenável, né? Exatamente, oferecido alguma facilidade. Esse episódio, para mim, né, que dado o mar de lama da política brasileira, é algo até não tão relevante, mas para mim o que chama atenção, e deve ser uma coincidência, não pode ser outra coisa, mas se vocês acompanharam atentamente, né, os desdobros da Lava Jato desde lá do seu começo, o que a gente pode até se lembrar aí do nosso ministro Gilmar Mendes, falando que o PT tinha instalado um novo regime de governo que era a cleptocracia. Não sei se vocês se lembram disso. E para mim, muito claramente, e deve ser coincidência, como é o caso também de um jornalista aí famoso, a partir do momento que a Lava Jato ela avança e ela começa a chegar no PSDB, eu percebo, e deve ser obviamente uma coincidência, né, que começa a haver uma mudança de postura, tanto desse ministro quanto desse jornalista, a quem muitos atribuem uma proximidade com o PSDB. Deve ser coincidência, obviamente, não tem elementos aqui para afirmar nada, mas nem posso dizer que existe uma relação de causa e efeito, mas existe de fato uma coincidência, né? Se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada e detalhada, você vai ver que quanto mais a Lava Jato se aproxima do PSDB, né, mais a postura vai havendo uma mudança de postura, né? Então, eu acho que e isso vem de encontro com aquilo que nós já vimos conversar aqui, como alguns votos de alguns ministros em algumas questões são absolutamente presumíveis e o que parece que não são votos que são encaminhados aí à luz do direito. Mas vamos seguindo aqui e falando mais uma vez de Gilmar Mendes, né? Essa semana o Gilmar Mendes foi condenado por ofensas aqui ao Deltan Dallagnol. Eu anotei as coisas que eles falaram, se vocês pesquisarem no Google lá.
Bom, ele chama o Deltan Dallagnol, que é um procurador da República, de gangster, desqualificado, gentalha, cretino e pessoa assombrada. O que é pior, assim, existem acho que duas frentes aí para serem analisadas, queria a impressão de vocês. Primeiro, Marcelo, quem condenou? Porque eu não... Foi um juiz, o juiz, cabe recurso ainda, né? Mas é um recurso que, na verdade, quem tem que mover é a União, que o legal dessa história é que é o seguinte, né? O Gilmar Mendes xinga, né? Ele entra com a boca e a gente entra com o bolso, né? E isso que para mim é que é o mais surreal, né? Quer dizer, como é que ele ofende uma pessoa e não é ele que tem que ser punido. Mas o mais vergonhoso é que ele ainda não recebeu o recurso, que provavelmente ele vai julgar e não se declarar suspeito e ainda inocentá-lo. E aí inocentar a si mesmo. E talvez até condenar a vítima das suas ofensas. Para mim, o que chama atenção, eu queria a impressão de vocês. A gente imagina que uma Suprema Corte deva ser ali, né? Se a gente for assim, onde deveria estar concentrada o saber jurídico, o equilíbrio, a serenidade do país. E, a meu ver, é estranho que um ministro se refira a um colega do judiciário dessa maneira. Eu queria, assim, eu peço até desculpas, né? Mas enfim, é o assunto da semana. Eu queria um pouco a impressão de cada um de vocês, especialmente do fato de que ele xinga, ele é condenado, mas quem paga somos nós. Não, é uma palhaçada sem precedentes, né? Isso, se você falar isso num lugar civilizado, os caras vão falar, não é possível. Primeiro, não é possível que um ministro da Suprema Corte se comporte dessa maneira. Segundo, é possível que ele, sendo condenado, quem paga somos nós. Quem condenou a União a pagar foi o mesmo juiz que condenou o Gilmar? Porque na verdade ele não a União pagar é o que está previsto em lei, né? Não é o juiz que condena a União, né? O que é absurdo, a meu ver, o que está previsto em lei? Que se um juiz for condenado, a União tem que pagar a indenização? Nesse caso aí, né? Como ele estava ali no exercício da atribuição dele de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu não sou advogado, mas pelo que li é isso. Então quem tem que pagar é a União, porque é como se ele estivesse ali representando a União. Então não manifestando a sua própria opinião, que é mais absurdo ainda, né? Porque está na cara que ali ele fala da impressão, o voto pessoal, a manifestação pessoal dele, né? Então, realmente é um daqueles limites que parecem afrontar o bom senso, né? Não, tem exatamente. Uma coisa, não tem limites, mas tem uma coisa estranha nisso, quem deveria pagar era o judiciário, né? Se não fosse o próprio condenado, já que não é o próprio condenado, quem deveria pagar era o judiciário. Por que a União? Não entendi. Eu acho que tem uma interpretação aí, viu, Rodrigo? Não é uma coisa líquida e certa. Acho que é mais interpretativo isso. Bom, mas sendo o judiciário ou a União, sairá do nosso bolso. Né? Sim. Mas... Só para aumentar um detalhe aqui, ó, o juiz que condenou o Gilmar Mendes é o juiz Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara de Curitiba, que agora, na segunda-feira, condenou a União a pagar uma indenização de R$59 mil ao procurador Deltan Dallagnol, né? E aqui a nota diz, por críticas à Operação Lava Jato, na verdade não é isso, foi por ofensas pessoais, né? A nota aqui que eu estou verificando, ela não é verdadeira nesse sentido, né? E realmente, eu acho que é como o Vitor falou, o mais justo seria que fosse o judiciário, mas talvez aí a gente esteja talvez só discutindo aí uma ideia Não, o mais justo é o Gilmar. Mas é que, já que sem dúvida. Sem dúvida. Fala, se fosse o judiciário, o que eu acho que se fosse o judiciário é diferente um pouco de ser da União, né? Porque quem está perdendo aí quem tá deixando, alguém lá vai deixar de ganhar R$59 mil, né? No judiciário. Sim. Posso só fazer uma ponderação? Claro, por favor. Essa decisão, se ela for confirmada, tem uma coisa que eu acho interessante. E eu vou ler para vocês. Diga aí. Lei 1079 de 50. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Federal. E tem 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Essa lei, ela fala, é a lei do impeachment. Então, se condenado por esta razão, pegando o artigo 39,
Eu acho que não tem muita dúvida, né? A única dúvida é que quem define se sai ou não é o Senado, né? Eu acho que impedimento de ministro do Supremo, motivos hoje em dia a gente já não precisa mais, né? A gente já tem talvez até de sobra, né? O que falta, na verdade, é decência política, Não, né? mas eu acho que para pedir o impeachment não precisa, assim, é que se Nem esperar a precisava da confirmação. condenação, Rodrigo. Você tem razão. A grande questão é que isso vem se repetindo, e a gente descobriu que a gente tem um engavetador oficial lá no Congresso, né? Sim, sem sombra de dúvida. As manifestações do ministro Alexandre de Moraes, elas, por exemplo, também são absurdas, estapafúrdias. A própria canetada que o Toffoli deu em relação lá ao inquérito do fim do mundo, né? O que não falta aí são barbaridades. Infelizmente, hoje, a nossa democracia está doente, né? Existe literalmente um conluio, é difícil encontrar outra palavra, em que os eventuais julgadores dos exageros do STF são exatamente aqueles que são réus em muitas ações, né? Então é meio complicado, né? Você imaginar que daí possa sair alguma coisa. Mas veja só, né? Realmente a gente vive uma ditadura do judiciário, porque nós já tivemos governadores caçados, nós já tivemos deputados caçados, nós já tivemos senadores caçados, nós já tivemos presidentes caçados e nunca tivemos um ministro do Supremo Tribunal caçado. Será que realmente, assim, a Suprema Corte, ela até deveria ser, mas será que ela é essa fonte de pureza republicana que nunca nenhum membro seu tenha eventualmente pecado e por conta disso devido ter o seu mandato suspenso? Acho pouco provável. Acho que é mais fruto mesmo dessa promiscuidade aí de interesse. Mas é isso, meus amigos. Podemos seguir em frente? Vamos lá. Vamos lá. Bom, falar um pouquinho aqui do que talvez possa ser alguma boa notícia, ainda que para muita gente siga sendo cedo para se avaliar alguma coisa. Nós, recentemente, temos tido aí alguns indicadores econômicos que eles não são otimistas, mas que eles, pelo menos, reavaliam, né, o tamanho e o impacto da pandemia no Brasil. Né? A gente tem visto alguns números, tanto na economia americana como na economia europeia, a Inglaterra, aí, acho que o último trimestre, se eu não me engano, uma redução de 20% da atividade econômica. E aqui as vendas no varejo surpreenderam. Havia uma expectativa de que o indicador relativo a junho, fosse de 5,4, quando na verdade veio 8. E eu queria a impressão de vocês aí, se esse indicador se soma a outros e a gente pode respirar um pouco mais aliviado, que as consequências da pandemia não serão tão devastadoras quanto imaginadas originalmente, ou não, ao contrário disso, isso aí é como se diz, um retorno por conta de uma queda anterior muito alta e que ainda é cedo para poder se avaliar os impactos reais, verdadeiros da pandemia. Vamos começar aí pelo Cleveland, né? Que eu sempre começo por ele. Até agora eu não tinha premiado, então vamos embora, Cleveland. Qual é a sua impressão? Vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui ao lado, tá? Tô na Não tem problema. Você estudou bastante. Você já estudou bastante, se formou, você ganhou essa autoridade ao longo da vida. Pode colar à vontade. Eu estou dando uma olhada aqui, o comércio varejista que a gente está falando, ao longo do semestre, queda de 3,1%. Varejo ampliado, queda de 7,4%. A gente está falando de esse semestre com relação ao semestre anterior. Tá? E tem algumas atividades que no trimestre anterior mostraram uma queda substancial. Vestuário e calçado, 61,4%. Revistas e papelaria, 59,3%. Informática e comunicação, 31,7%. Combustível de lubrificante, até achei que caiu pouco, 21,1%. O que isso quer dizer? Quer dizer que, obviamente, tem alguma luz no fim do túnel. O único problema é que a gente vai saber se a luz é o trem ou se é, de fato, alguma pequena recuperação. Mas eu confesso que eu estou mais otimista do que a semana passada. Eu acho que pode ser que a gente não chegue aos 2 dígitos, pode ser que a gente fique alguma coisa perto de 5%, já revendo as informações iniciais que eu tinha antes. Tá?
Agora, isso também pode ser, esse aumento grande, com 2 meses consecutivos, né, vamos falar a verdade, pode ser uma parte da demanda reprimida aí também. Mas, de novo, gente, a gente está o tempo todo falando de recuperação. Eu acho que muito mais importante do que a gente olhar a recuperação de vendas nesse primeiro momento é olhar a trajetória que a gente pode ter no futuro. E aí, se a gente for olhar para as contas públicas e outras coisas mais, não é muito promissor. O que me assusta é isso. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nos próximos temas, né? Mas exatamente. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui é muito mais especulação. Enquanto não fechar o ano, a gente vai ter uma ideia clara de para onde a gente está caminhando. Vitor, você que está aí, você atua na iniciativa privada, qual que é a sua impressão? Esses números aí ensejam uma expectativa mais positiva, pelo menos no sentido da pandemia não ter nos custado tanto, ou esses indicadores, ainda que positivos, são prematuros para chegar a essa conclusão? Bom, nesse caso eu vou seguir o relator. Não tenho nem como discordar do Cleveland, que é a praia dele. Eu só queria fazer uma observação que se de fato a gente for por um caminho de -5 no PIB, num ano como esse, em que o planeta derreteu, né? Não, eu acho que é um resultado até bom. Mas vamos lembrar, vamos voltar para o tempo, para 2013, onde uma certa senhora conseguiu produzir uma recessão de -7%, enquanto o planeta nadava de braçada, crescendo loucamente. Então, você vê o tamanho do problema que a gente já enfrentou no Brasil. Uma recessão de -7 no meio da bonança. E agora nós vamos ter -5 no meio de uma pandemia. É ruim, é horroroso, mas se for mesmo -5 é melhor do que o esperado. A grande questão mesmo é como é que vai ser essa recuperação, né? E se é um -5 seguido de 0, é bem ruim. Se é um -5 seguido de +5, opa, recuperamos, né? Porque o problema, por exemplo, lá quando a gente volta para o tempo do PT, foi aquele -7 e não voltou nunca mais, né? Ficamos no 0, 0, 1, 1. A gente ainda está no negativo desde aquele tempo. Então, -5 não é ruim, visto sob a ótica da fotografia e comparando com momentos anteriores, mas também vai depender de como é que a gente sai dessa. Ô, Rodrigo, quer dizer então que a Dilma é pior que o coronavírus, é isso? Que o Vitor quis dizer? Não tenho a menor dúvida sobre isso, mas nem precisamos discutir, porque isso é fato consumado, né? Cara, é assim, a notícia é boa. Eu acho que eu tenho uma parte disso é demanda reprimida, a gente tem que ver os próximos capítulos, né? As coisas, de repente, o auxílio da União, né, que não ajudou nada, que só provocou 100 mil mortes, mas injetou dinheiro na economia de uma forma ou de outra, né? Pode ter ajudado a manter esse nível, a voltar a esse nível de comércio. Tem que ver o que vai acontecer ainda. Acho que estamos aprendendo um pouco. Vamos seguir em frente aqui na expectativa que nos próximos encontros nossos a gente tenha ainda mais e melhores indicadores econômicos que nos apontem uma recuperação e que a pandemia seja cada vez mais um assunto superado, pelo menos no que diz respeito ao aspecto econômico. Vamos lá, seguindo em frente. Chegou a hora de nós falarmos aí, né, das últimas notícias envolvendo aí o caso Queiroz em relação ao Flávio Bolsonaro, à família Bolsonaro em geral. Bom, das últimas notícias que se tem aí, ainda que isso não tenha sido comprovado, uma vez que o processo corre sob sigilo, mas pelo menos 2 veículos de imprensa falaram que o levantamento da quebra de sigilo do Queiroz aponta para um total de R$97 mil em depósitos durante um período, se não me falha a memória, que são 7 anos, de R$97 mil depósitos, somando depósitos feitos pelo Queiroz e pela sua esposa, na conta da Michele Bolsonaro. Além disso, pagamentos em dinheiro de despesas do Flávio Bolsonaro. Contudo, nesse depoimento, o Queiroz teria isentado o Flávio Bolsonaro, dizendo que quando tudo isso começou, ele teria compartilhado com
o então já senador Flávio sobre essa questão desse Caixa 2 aí. Eu queria a impressão de vocês em relação ao próprio fato em si e o quanto isso pode ou não, ou se irá ou não, repercutir na popularidade do Bolsonaro, quais seriam os possíveis desdobros. Começar aqui pelo meu amigo Rodrigo, com quem estava a palavra. Segue aí com você, Rodrigo. O que você acha aí? Ah, sei lá. Assim, tudo que é errado tem que ser apurado, vai. Vamos começar assim, pelo princípio, né? Ah, se tem alguma coisa errada, vamos apurar, vamos ver. Agora, assim, por que ele depositou na conta da primeira-dama? Precisa entender qual foi a razão e tudo, se tinha alguma coisa, se era rachadinha, né? É um pouco estranho. Veja, assim, eu vejo, essa história é estranha, assim, veja, é o Flávio. O Flávio não é filho da Michelle. Então, por que ele depositaria na conta da Michelle? O Bolsonaro, que não tem nada, nunca teve com nada, ia deixar isso acontecer? É um negócio meio. O Bolsonaro não sabe disso também, ou não soube na época, né? Então tem essa questão, mas tem que apurar. Eu não sei dizer não sei dizer por que isso aconteceu. Ora, tem uma questão, eu acho que na parte legal, a menos que se prove que isso é uma rachadinha, o Queiroz sempre pode dizer, não, isso foi uma doação. Né? E tem a questão do empréstimo antigo, lembra lá a questão do empréstimo? Que inclusive a primeira vez que isso veio para a imprensa, se falou num valor de R$ 24 mil, em que o próprio Bolsonaro havia corrigido, dizendo que eram R$ 40 mil, e que era um valor que se. 40, 50 mil reais, e que era um valor que se referia a um empréstimo pessoal que estava sendo pago de maneira parcelada. Ué, qual o problema? Não vejo. Assim, tipo, tem que apurar. Mas, em princípio, pode ter uma justificativa. O meu ponto é o seguinte, o valor é tão, assim, comparado com o que a gente conhece de outras coisas erradas, ele é tão pequeno que, sei lá, veja, cabe uma explicação razoável para um valor desse, tipo um empréstimo. O valor é pequeno, existe essa possibilidade. Né? Foram depósitos, segundo a matéria, foram depósitos mensais de R$ 3 mil. Então, por 7 anos, não é? Sei lá. Exatamente, num período de 7 anos, um total de R$ 97 mil seriam parcelas de aproximadamente 3 mil e poucos reais. É muito pouco, né? Assim, por que sei lá, assim, eu deposito lá para o meu filho algo similar, para ele se manter. Eu sei, é meu filho, tudo, mas, pô, sei lá, pode ter uma outra explicação para isso. E você, Cleveland, qual a sua impressão? Desconfio que um pouco mais crítico que o nosso amigo Rodrigo. Marcelo, eu não sei se é porque eu já estudei muito essa discussão sobre lavagem de dinheiro, criminalidade, corrupção e outras coisas mais. Eu sou meio radical com relação a algumas coisas. Obviamente, tudo precisa ser provado, tudo precisa ser analisado, mas a única coisa que eu pontuo aí, que, assim, eu entendo o que o Rodrigo está falando, de 3 mil, de não sei quanto, mas se você vai fazer um depósito na conta de alguém, você vai até o banco, tirar 3 mil, vai ao outro banco e fazer um depósito de 3 mil. Não sei, todo mês, sabe? Um mês ou outro. Mas não é todo mês. Se são 7 anos, são... 7 anos são 84 mil. É menos de 1.000 por mês, em média. É entre 1.000 e 2.000 por mês, em média. É pouco. Mas, Rodrigo, você costuma tirar dinheiro da sua conta e colocar na conta dos outros? Ou você faz uma transferência, um DOC, um TED, uma TED, coisa do tipo? Não, eu faço DOC TED, é isso aí. A gente está falando de algo que a coisa mais natural do mundo é você fazer uma transação dessa pelo sistema financeiro. Eu faço isso, eu faço depósito na conta de pessoas da minha família. E tá lá, o dinheiro está lá registrado. O que causa estranheza é por que você tira de uma conta o dinheiro para colocar na outra conta. Aonde eu quero chegar, Rodrigo, é porque essa é uma das formas de você lavar dinheiro. Não estou falando que no caso em particular, no caso específico, tem lavagem de dinheiro, tem rachadinha. Vou deixar o judiciário avaliar, se deixar o judiciário avaliar isso.
Mas eu não sei, por que eu faria isso? Eu não faria. A pergunta que eu coloco é essa. Que é um padrão, assim, por menor que seja, se tiver alguma coisa relacionada a rachadinha, coisa do tipo, é crime. Se for aprovado, é crime, ponto. E aí não tem muita discussão, gente. O valor pode ser grande, baixo, não dá para aceitar. Não dá para aceitar o que o Lula fez, não dá para aceitar, se for o caso, rachadinha, nem dele, nem do PT, nem de ninguém. É dinheiro público, é dinheiro que está saindo de escola, de saúde, de educação, de segurança. Então, é isso que me chama a atenção. A gente precisa parar com isso. Parar com essas pequenas coisinhas. E aí, Vitor? Eu concordo com o Cleveland. Eu acho que tem um cheiro de coisa errada. E, obviamente, que a ocasião faz o ladrão, né? Então, assim, você vai fazer uma coisa errada na magnitude do que se lhe apresenta como oportunidade. Então, tá errado, tá errado. Se vai ser provado, se vai adiante, duvido. Acho que isso aí vai morrer no meio do caminho, na nossa lerdeza tradicional. Então, para mim, isso aí não vai dar em nada, infelizmente. E também tenho dúvidas se haverá algum tipo de impacto eleitoral, a menos que surjam novas notícias, né? Essa questão do Queiroz já está meio requentada, já está quase 2 anos essa conversa de Queiroz. E, a princípio, não impactou a popularidade do presidente, mas acho que é bastante lamentável e acho que isso foi um dos grandes fatores de desvirtuamento do propósito inicial do governo, de combater corrupção e tudo mais, e aconteceu muito antes mesmo do presidente tomar posse, né? Então, existe toda uma preocupação na proteção do filho que acabou o afastando, na minha opinião, dos propósitos da Lava Jato, daquela coisa, daquela pregação toda anticorrupção, que definitivamente não é pauta do governo hoje. Bom, deixa eu dar minha... Só para mim, assim, eu sou favorável, assim, se tem alguma coisa errada, tem que ser apurada. E se eles fizeram coisa errada, tem que ser punido também. Deixar isso bem claro. O meu ponto é um pouco diferente, assim. Como o valor é pequeno, os valores que nós estamos falando é pequeno, outras histórias plausíveis surgem. É muito diferente de encontrar 51 milhões no seu apartamento e você dizer que isso foi juntando ao longo do tempo, né, cara? Não dá. É verdade. Não dá. Assim, claro, o cara deveria ter feito transferência eletrônica e tudo mais, eu concordo, é meio estranho não fazer. Mas, assim, também, legalmente falando, pode fazer o depósito na outra conta do jeito que ele quiser. Mas, enfim, acho que tem que apurar, tem cheiro de coisa errada, eu também acho que tem cheiro de coisa errada, mas o meu ponto é que existem histórias plausíveis para explicar isso aí. Deixa eu dar meu pitaco aí nessa história. Eu divido assim, com muita clareza na minha cabeça dois níveis de análise desse fato. Eu, como cidadão, eu quero mais é que o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, o presidente da Assembleia do Rio, todos os outros 18, todos os assessores, todos eles que uma vez sejam denunciados, investigados, que tenham garantido o seu direito à defesa e, uma vez culpados, sejam condenados. Tanto o Queiroz como o primeiro lá do ranking. Para mim, é tudo a mesma coisa, todos devem ser investigados e punidos. Então, esse é meu papel de cidadão. Eu quero que o meu imposto seja bem empregado. Acho que o Cleveland foi muito feliz, né, quando ele aponta que esse dinheiro, mais ou menos, ele está sendo tirado do recurso público e está prejudicando a todos nós, numa proporção maior ou menor, para quem roubou mais ou menos, mas que, enfim, é algo condenável. E cabe aí um julgamento político, né? O julgamento legal, quem faz é a justiça, que tem que ter o ônus de quem acusa. E tem o julgamento político. O julgamento político é aquele meu, de foro íntimo. Eu não precisava que o Moro condenasse o Lula para saber que o Lula é um canalha, um corrupto, que liderou um esquema gigantesco de corrupção. A justiça tem que provar isso para condenar ele enquanto cidadão. Agora, eu, como ser político, né? Eu, cidadão,
na minha fração de ser político, analisando um político, eu não preciso da justiça. Eu tenho a minha própria convicção. No que diz respeito à minha própria convicção, eu não tenho dúvida nenhuma, zero, que no gabinete do Flávio Bolsonaro, isso é um julgamento político meu, tá? Não é uma acusação. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que no gabinete do Flávio Bolsonaro se praticava a rachadinha como se pratica em 99,9% dos gabinetes aqui. Em alguns casos, até, vamos dizer assim, formalizado no estatuto do partido. É o caso do PT, né? Em que lá as pessoas indicadas têm lá que dar um pedágio para o partido. Então, no aspecto... então, o dízimo, né? Então, no aspecto político, a meu ver, o que eu percebo em muitas pessoas, e graças a Deus desse mal não padeço, eu votei no Bolsonaro com duas perspectivas, derrotar o PT e ter o Paulo Guedes na economia. Minha expectativa em relação ao Bolsonaro nunca foi 1 milímetro além disso. Basta olhar a trajetória parlamentar do Bolsonaro como deputado, pífia. Cara, a vida inteira corporativista, um cara que nunca mediu o que falava, mas foi o cara que ganhou, certo? Então, nesse mesmo prisma político, a minha sensação é que depois de tanto tempo na política, se o que conseguem contra o Bolsonaro é isso, né? Dado o caos político brasileiro, dado o nível de roubalheira, isso aí não vai fazer cosquinha nele. Né? E tem pesquisa que mostra isso, né? Que 61% das pessoas associam o Queiroz diretamente ao Flávio Bolsonaro e que apenas 8% das pessoas imaginam ou fazem uma correlação direta do Queiroz com o Bolsonaro. Né? Então tem um desgaste do presidente por tabela, mas a meu ver, eleitoral e politicamente, como o Vitor falou, isso aí não vai dar em nada. Agora, eu espero que tudo seja apurado e que quem quer que tenha cometido crime pague pelo crime, porque realmente é uma vergonha. Estranho um pouco esse foco, né? E obviamente que tem que ter um foco, porque afinal de contas é um senador da República, filho do presidente da República, mas me estranha também que não haja na mídia nenhum décimo de acompanhamento em relação a todos os demais casos envolvidos. Podemos seguir em frente, meus amigos? Sim. Isso aí, vocês é que mandam. O Paraíba aqui só obedece. Bom, essa semana, né, tivemos a saída de 2 importantes secretários do Ministério da Economia. Destaco aí o Salim Matter como secretário aí das privatizações. O Paulo Guedes não poupou, não foi polido no seu vocabulário, não escolheu palavras. Ele disse que, de fato, estava havendo uma demandada no Ministério da Economia. E eu queria colher as primeiras impressões de vocês dessa saída, do que ela representa, do que ela pode representar, qual foi a sua motivação, haverá desdobro ou não. Vitor, e aí, qual é a sua impressão sobre essa debandada? Teremos mais desdobros pela frente? A sangria, a hemorragia foi estancada? Qual é a sua impressão? Bom, eu acho preocupante. Eram 2 quadros importantes tratando de pautas, no meu entendimento, prioritárias, né? A privatização, da reforma administrativa. Me parece que cansado de dar murro em ponto de faca. Essa foi a justificativa que eles mesmos alegaram, né? E aí o governo, mais que prontamente, chamou todo mundo para dizer que tem compromisso com o teto de gastos, com a responsabilidade fiscal, enfim. Isso aí a realidade vai nos dizer se é verdade ou não. Então a gente fica aqui lucubrando, será que é, será que não é? Vamos aguardar mais um tempo e nós vamos ver se de fato esse governo tem esse compromisso com as contas públicas de pé, está mantido de pé e vai prosseguir na pauta da privatização e da reforma administrativa, ou se não vai fazer nada disso, ou isso é só conversa fiada. Nós vamos descobrir isso rápido. Então, não sei, não saberia dizer nesse momento se é A ou se é B, mas me preocupa. Me preocupa porque o histórico do Bolsonaro não é um histórico de um liberal que apoiasse as causas todas que o governo está defendendo, e óbvio que a tentação do populismo é altíssima, porque ele está pensando na reeleição daqui a 2 anos e para conseguir a popularidade e as medidas econômicas responsáveis estão em extremos opostos aqui. Tomar medidas duras de saneamento da economia e das contas públicas, etc., não serão populares. Então, isso pode atrapalhar a reeleição dele. Então,
ele vai estar numa berlinda. Né? Para onde ele vai seguir, não sei. O Paulo Guedes, como falávamos aqui, está entre aspas, se tornando um animal mais político, né, do que quando ele começou o governo. Mas, obviamente, também tem uma biografia a zelar. Prometeu mundos e fundos, até agora entregou a reforma da Previdência e entregou uma outra coisa aqui de benefício, a lei da liberdade econômica e tudo mais. Mas a minha impressão, e é óbvio, teve uma pandemia no meio do caminho, temos que levar em consideração isso, a minha impressão é que, de um modo geral, está deixando a desejar. Né? Privatização não aconteceu nada, a reforma administrativa não aconteceu, a reforma tributária está pegando carona no que tem aí, muito confusa. Então, para mim, está devendo e é preocupante essa saída e é um ponto de interrogação para saber se esse governo de fato vai dar uma guinada populista ou se vai cumprir com o prometido lá atrás de entregar algumas reformas estruturais do Estado e algumas medidas mais liberais, porque, convenhamos, o Brasil nunca foi liberal e o liberalismo aqui sempre foi minoritário. E aí, Cleveland, o Guedes, vamos fazer um bolão? Se o Guedes fica, se o Guedes sai, se sai até quando? Qual que é a sua impressão? Marcelo, você lembra da reunião ministerial, naquela reunião fatídica, que eu escrevi um artigo falando que as pessoas ficaram prestando atenção numa coisa e deixaram o mais importante, que era... Sim, eu lembro desse artigo. Muito bom. A discórdia. A discórdia entre as partes. E... De um lado, Rogério Marinho, desenvolvimentista, preocupado com a eleição, e Tarcísio, e do outro lado, o Guedes, querendo segurar ali o rei. O que ele falou foi exatamente isso. E quais foram os ministros que foram chamados lá para o Planalto ontem? Foram exatamente eles. O que saiu daquela reunião? Saiu uma declaração vindo de gente do Congresso também falando que o teto dos gastos é fundamental e tudo mais, junto com o Bolsonaro, e a gente conhece toda essa turma, sabe que não estou nem preocupado com isso. Mas também saiu outra coisa que as pessoas não perceberam. Saiu uma promessa de 5 bi para esses dois ministérios, do Roberto Marinho e do Tarcísio da Infraestrutura. Rogério. O Rogério Marinho. Eu falei o quê? Roberto. Ah, tá. Rogério Marinho. No fundo, gente, olha só. Não há como você conseguir cumprir o teto dos gastos nos próximos anos se você não tiver uma reforma administrativa, se você não tiver uma boa reforma tributária, pelo menos. Não há. Não adianta, não se iludam, isso não vai acontecer. O que é uma pena, porque a grande vantagem do teto dos gastos é que ele põe um limite. E esse limite obriga que a sociedade discuta aonde você quer aplicar o dinheiro. Você quer aplicar o dinheiro com o nosso judiciário, comprando camarão, não sei o quê, ou você quer na educação? Você quer o dinheiro para senadores saindo por aí de jatinho, ou você quer na saúde? E assim por diante. O teto dos gastos obrigaria que a gente tivesse essa discussão. Só que as pessoas não entenderam isso. E é muito fácil você simplesmente chegar no Congresso e mudar tudo isso. E eu acho que é o que vai acontecer. E eu acho que é o caminho mais claro para o Paulo Guedes sair do governo. Eu acho que está dado. É questão de tempo. E aí, Rodrigo, é questão de tempo mesmo para o Guedes sair do Ministério da Fazenda? Você vota com o relator? Voto. É questão de dignidade, né? A gente tem que ter dignidade. Você não vai ficar num governo cujo rumo é diferente do que você acha que é o correto. Não dá para ficar num governo assim, né? Então, essas duas saídas, elas refletem bem o rumo do governo. Eu tenho que dizer também que é o seguinte, o presidente não colabora, né? O presidente não colabora de jeito nenhum para que o rumo fosse o mais acertado, né? Ele tem dúvidas para início de conversa de que esse é o rumo correto, eventualmente tomado pelo Paulo Guedes e tudo mais. Ele tem essa dúvida na cabeça dele desde sempre, eu sempre achei isso, que ele não ia comprar essa ideia de liberalismo tão simplesmente, né? A saída desses dois colaboradores do Paulo Guedes é importante para sinalizar que não conseguem fazer mesmo com o Paulo Guedes,
né? Mesmo com o Paulo Guedes fiando esses caras, eles não estão conseguindo entregar, né? E assim você se pergunta, pô, se você iria para lá para fazer o quê? Se você não vai conseguir? Quem é que vai escolher assumir essa posição em substituição se não vai conseguir fazer o que precisa fazer? Melhor ficar em casa, sei lá. Então, Aliás, assim, há quem diga, só complementando o que você está falando, é que os substitutos determinarão ou não, né, se outros também não sairão em função de quem vier no lugar desses que saíram, né? é tudo isso. Então, assim, o que acontece? Você tem um presidente que não sabe o que é ser líder, né? Que não sabe exercer a liderança que lhe foi dada por intermédio de 54 milhões de votos. É um presidente que não tem convicção sobre os rumos da economia. É um Paulo Guedes que está desesperado, no meu entender, tentando convencer o presidente que ele está certo, mas não consegue por causa da pandemia. A pandemia atrapalhou bastante essa ideia, tem que dizer, né? A pandemia evitou, vamos dizer assim, ela obscureceu a trajetória que se estava propondo, né? Nós poderíamos estar muito melhor sem a pandemia, inclusive com a taxa de juros mais nesse nível, um pouquinho mais alta, talvez, se não tivesse tido a pandemia e tudo mais. Mas, enfim, então, com todo mundo contra, veja, com todo mundo lá que interessa contra, uma hora espana, né? Então é só aguardar. Eu acho que até dezembro, o Paulo Guedes está fora. Não tem dúvida. Só fazer duas perguntas? Duas perguntinhas. Vocês conseguem imaginar esses nossos políticos que estão lá no Congresso aprovando a privatização da Eletrobras, da Petrobras e outras mais? Não. Conseguem imaginar, honestamente? Não dá. Mas isso é porque o presidente não exerce a liderança dele. Ele deveria conduzir. Aí eu vou ter uma consideração. Esse Congresso que está lá, ele tem o mesmo um perfil semelhante aos congressos que estiveram lá em outros tempos. E você teve, em algum momento na história, uma vontade política e um esforço a fazer as privatizações. Até para fazer a reforma da Previdência, que é um tema altamente impopular. Então, essa desculpa, para mim, não cola. Qual? Porque o Congresso, ele é o que é. Né? Isso. Eu acho que vocês estão juntando exatamente o que eu estou querendo dizer. Isso, esse o ponto, esse o ponto. É esse o ponto. Se você tivesse uma liderança forte que fosse capaz de chegar e negociar com bases sólidas com o Congresso, e não essa negociata, seria muito mais fácil você conseguir aprovar alguma coisa. Muito mais fácil. E você não vai fazer a privatização de tudo de uma hora para outra. Você não vai ter um tri de uma hora para outra. Você vai por etapas. Não adianta você comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Só que você só acredita nisso. Essa liderança forte que seria capaz de avançar uma pauta das privatizações, você vê que, por exemplo, o caso do Fernando Henrique, ele foi essa liderança forte? Ou naquele momento havia uma agenda? Tinha o Sérgio Mota. Ele era o fiador e tinha o Sérgio Mota lá capitaneando, né, no Congresso. Foi uma pancadaria, mas saiu. Bom, então diga aí. Não, fala, Clima. Não, vou dar, Marcelo. Acho que esse assunto já esgotou. Deixa eu só dar aqui o meu pitaco nessa história e, como dizem lá, vou abrir uma pequena divergência com o relator aqui, não 100%, mas dá para ver, né? Bom, eu particularmente não creio nessa perspectiva de que o Paulo Guedes vai sair. Tomando emprestado a expressão que o Vitor usou, eu acho que o Paulo Guedes se torna cada vez mais um animal político. Aliás, na fala dele do dia da debandada, ele fala muito claramente, né, que não se trata apenas de uma questão econômica, existe uma questão política, né? Eu, você, pessoas mais esclarecidas, bem intencionadas, eu coloco o Paulo Guedes nesse rol de pessoas, sabem da necessidade das privatizações, sabem da necessidade da gente ter responsabilidade fiscal, sabemos de tudo isso. A questão é que nós estamos organizados numa democracia, né? E existem representantes do povo que estão ali no Congresso. E isso faz parte do processo. É assim que tem que ser. Então, nesse sentido, eu acredito... Perdão, Rodrigo, pode falar. Não, é que assim, o fato de ser representante do povo, não é o povo que está pedindo para os congressistas fazerem isso. Sim. Não é o povo, os caras estão tomando essa decisão porque tem interesses próprios, não é o povo. Obviamente, não, isso. Sem dúvida. Mas... E o que falta do outro lado é ter um líder para
induzir o tal do povo a pedir aos seus congressistas para fazerem o que o líder quer. Nós não temos esse líder. Esse é o problema. Mas quando esse líder se manifesta de qualquer maneira, falando sobre qualquer coisa que o povo deva reivindicar em relação ao Congresso, os atos de manifestação a esse presidente, a fala dele é vista como atentadora à democracia, né? Como se fosse querendo sobrepujar o poder legislativo. O que eu quero dizer é que existe aí uma relação de forças, né? Que ela é complexa e ao mesmo tempo com linhas frágeis, que é a democracia, né? É a questão do Centrão. Eu, por exemplo, acho que a aproximação com o Centrão é um retrocesso político. Né? Se a gente imaginar que a gente saiu de vários mandatos presidenciais, onde tinha a tal do coalizão o presidencialismo de coalizão lá, né? Que foi o nome bonito que o Fernando Henrique deu. O governo Bolsonaro começou tentando uma ruptura nesse sentido. Em algum momento, particularmente por conta da pandemia, essa postura se perdeu, né? Houve um enfraquecimento do governo dadas as circunstâncias, a emergência das circunstâncias, para conseguir passar alguma coisa e o país não degringolar, houve esse retrocesso e o Centrão está aí. Esse mesmo Centrão, que não é feito por freiras, né, que estão ali pensando no melhor do país, é o mesmo Centrão, e aliás essa expressão para mais nós que somos um pouco mais experientes lembram, o Centrão ele nasce na Constituição Federal de 1988. Foi a primeira vez que se usou essa alcunha. E tudo que se aprovou nesse país, bem ou mal, numa velocidade maior ou menor, teve que ter essa chancela. Então, a minha sensação é de que, primeiro, diferente da aposta, eu posso estar errando novamente, né? Eu tinha no Moro uma figura muito mais pragmática. Eu achava que ele ia ser o pentelho que ficaria no governo para ter algum poder, nem que fosse para o poder de ser incômodo. Porque, a meu ver, o Moro combatia muito mais a corrupção, fazia muito mais bem ao Brasil, sendo uma pedra, né, um calo lá, uma pedra no sapato do Bolsonaro, do que de fora, dando declaração aí eleitoreira através do antagonista. A meu ver, a minha aposta era essa. Olha, o Moro é um cara tão convicto, tão compenetrado, tão sério, que tem realmente uma convicção pessoal de lutar contra a corrupção, que ele vai ficar no governo exatamente para atrapalhar o governo. Vai ser uma pedra no sapato. O Bolsonaro tem que mandar ele embora, tem que ter o ônus de mandar ele embora. E infelizmente, cada dia para mim está mais claro que a mosquinha azul picou ele. Né? E que a saída dele, na verdade, faz parte de uma estratégia já eleitoral, uma coisa prevista. Tanto é que foi um show midiático, né, e que cada dia mais a gente vai analisando e vai vendo. Eu posso estar novamente enganado, né? Mas eu vejo no Paulo Guedes um cara que, quando ele diz que só sai de lá a tiro, é porque ele vai ficar no governo, nem que ele se torne uma pedra no sapato. E a fala dele, no dia da saída do Salim Matter e do Paulo Ebel, foi franca, foi direta, foi incômoda ao governo. Inclusive ao ponto de eu não achar que isso seja o provável, mas até de eu trabalhar na minha cabeça com a seguinte possibilidade. Quem acompanha o Twitter do Salim Matter vai ver que ele postou um vídeo lá de uns 2 minutos dizendo o seguinte, que ele apoia a agenda do Paulo Guedes, que ele apoia o presidente, que ele saía do governo porque ele já não se sentia mais na condição de ter uma relação de custo-benefício, mas que ele saía deixando todo um pipeline. A saída deles dois repercutiu pessimamente mal. Criou uma insegurança tremenda do compromisso do governo com a questão da responsabilidade fiscal, ao ponto de, no dia seguinte, né, o Bolsonaro se colocar lado a lado ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, aos ministros, que, a meu ver, ali foi um gesto em que ele mostrou que os ministros desenvolvimentistas estavam submetidos, né, a agenda do Paulo Guedes, né? Então ali para mim tinha uma liturgia, uma simbologia, para muita gente é meramente encenação, para mim tem um peso político aquele ato. Então assim, diferente dos meus amigos que acham que o Paulo Guedes irá sair, eu acho que não, eu acho que ele vai ficar, inclusive para se tornar uma pedra no sapato do governo a cada momento que o governo tentar se desvirtuar daquilo que a gente entende que é o melhor país. Dessa vez me pareceu isso, quando ele fala, não, está tendo uma debandada mesmo. A questão é política, não é porque a gente quer. Se depender de mim, eu já tinha privatizado tudo. Eu tenho essa sensação que ele ficará para ser uma pedra no sapato. Mas isso até o momento em que os resultados de uma guinada começam a comprometer a própria biografia.
Ele Eu acho que é ele não pior. vai ficar 4 anos, Vitor. sendo que se o governo de fato der essa guinada que vai resultar num retumbante fracasso. Acho que aí ele não fica. E Pior, uma você uma gostaria coisa é de... você bater o pé, né? Que eu acho que é o que ele fez, ele mandou um recado, né? Naquela fala dele de saída da saída dos 2 auxiliares tão veemente, ele mandou um recado, falou, olha, tem 2 saindo, se não for do meu jeito, você sabe que eu também, para eu sair rapidinho. Eu acho que foi um recado assimilado, tanto é que fizeram aquela encenação toda e tudo mais. Não sei se é aí que eu falo, se aquilo é verdade ou não, nós vamos saber. Não vai demorar muito para a gente saber. Eu Agora, acho. eu acho que o Paulo Guedes pode até sim ter mais uma resiliência. Ele ter essa resiliência que está citando, talvez seja maior do que a de todos. Mas se ele sentir que o barco está afundando, duvido que ele fique lá. Ele sai fora antes. Mas vamos Pior, pensar, o que é o barco pior. afundando? É não ter reforma Não, deixa administrativa, não eu... ter Fala aí, reforma Clive. Não. tributária? É isso. É não fazer nada. É Clive. ficar É mais. tocando bola no meio de campo, tirando um É mais dinheirinho do que aí. isso. O que é, Clive? É mais do que isso. Não se esqueça que tem uma lei de responsabilidade fiscal e que quem não cumpre responde por ela. E ele é o ministro da Fazenda. Então, meu caro, com a vida que ele tem, com tudo que ele fez na vida, ele vai querer se arriscar, ter que responder por algo que ele não vai conseguir controlar, não por culpa dele, mas por culpa de terceiros? Bom, como o nosso amigo Victor disse, o tempo dirá, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu, particularmente, não creio nesse cenário. Talvez a gente não tenha a reforma administrativa ideal, é o mais provável. Talvez a gente também não venha a ter a reforma tributária dos sonhos, é o mais provável. Mas eu particularmente acho que sou pragmático demais, né? Eu tenho como convicção assim, a pior reforma é melhor que nenhuma reforma. Então acho que algum passo nós daremos, né? Eu acredito que haverá uma reforma administrativa, acredito que haverá uma reforma tributária. A presidência da República é um polo de convergência de inúmeras demandas, na maioria das vezes antagonistas entre elas, e o papel do presidente é mesmo ir tocando isso, né, levando em consideração uma série de coisas, inclusive seu próprio interesse político, né, de seguir com o seu projeto. De nada vale o cara fazer tudo e não ter tempo de fazer tudo aquilo que ele imagina, né, e comprometer um projeto de poder que eu acredito que ele tem na cabeça dele. Infelizmente, é uma pena para o Brasil, mas o Centrão está aí, ele existe, e eu espero que vocês estejam errados, que o Paulo Guedes não saia e que o nosso país caminhe, e talvez mais do que análise seja uma torcida, que eu também sei que é de todos nós aqui, ninguém, né, nós estamos todo mundo dentro do mesmo avião, não tem como a gente torcer contra. A gente acabou meio que naturalmente emendando os assuntos e falamos um pouco. Para mim, esse encontro ontem teve uma simbologia, eu acho que ele foi importante, mandou um sinal, mas no final das contas vai ser mesmo o tempo que vai dizer mais alguma coisa, meus amigos, ou podemos seguir em frente para temas um pouquinho mais leves, talvez. Vamos seguir. Bom, não. Vamos falar agora. Agora eu estou feliz. Meu time invicto na primeira rodada, começou o Brasileirão, o São Paulo invicto, né? E não só o São Paulo invicto, nós já tivemos aí 3 grandes resultados para os amantes do futebol. Porque o futebol é legal, por quê? Porque além de você torcer para o seu time, você pode torcer contra os adversários, né? Então tem sempre uma pontinha lá que você está aproveitando. Ô Victor, você está na escuta aí, meu amigo? Estou na escuta. Eu queria deixar, você como vascaíno, eu gostaria de fazer de você o nosso mestre de cerimônias, para falarmos aí no caso do Flamengo, dessas 2 primeiras rodadas já, né? Eu queria que que a gente começasse o banquete por você, né? Acho que o Flamengo... Só Jesus salva? Só Jesus salva. O Flamengo iniciou um período de decadência irreversível. Tá clara a tendência. Claro. Aquilo que aconteceu ano passado foi só uma ilusão de ótica. Nós vamos acordar e ver que nem era real. Que o Gabigol e o Bruno Henrique são 2 pernas de pau. Menos, né, Vitor? Só nós dois aqui. Menos um pouquinho, né? Bom, eu como filho de vascaíno, vocês sabem, né? Eu fui educado a detestar o Flamengo, ainda que tenha amicíssimos irmãos meus, né? Urubus,
mas que em nada contribuíram para que esse sentimento diminuísse, aliás, ao contrário, né? Porque o nível de fanatismo dos flamenguistas em geral é algo insuportável. Então, assim, eu não estou nem um pouco triste, né? Do primeiro jogo, ainda que tenha perdido só de 1-0 gol contra, mas o sapé caiaiá que tomaram ontem do Atlético de Goiás, uma delícia. Mas não foi só isso, né, Cleveland? Oi? Não foi Oi? só isso, né? Não foi Oi? só isso. Né? O representante do futebol paulista, que infelizmente parece estar tendo alguma dificuldade aí em manter suas contas em dia, também tomou um sapeco do Galo. Será que nós teremos um ano difícil para o Flamengo e para o Corinthians? Não sei, eu torço pro Liverpool. Ah, você torcedor. Aliás, Liverpool, né, Rodrigo? Liverpool, que assim como Barcelona, Milan e Real Madrid são fregueses do nosso tricolor, que já começou bem no campeonato. Exatamente. Já passamos invicto a primeira rodada. Agora, enquanto conversamos aqui... Real Madrid não, hein? Foi Real Barcelona. Madrid, sim, senhor. Não, senhor. O senhor está mal informado. Se estivesse mais bem informado, saberia que o São Paulo, nas oportunidades que se encontrou com o Real Madrid, sempre se sagrou vencedor. Temos larga vantagem no confronto direto. O senhor, por favor, pesquise no Google e verá do que estamos falando. Por isso que aqui em São Paulo, inclusive, o pessoal diz o seguinte: que a grande rivalidade é entre o Palmeiras e o Corinthians, no que estão cobertos de razão. Porque a rivalidade é entre iguais. A rivalidade do São Paulo é com o Milan, é com o Barcelona, é com o Liverpool, Real Madrid. É verdade que a gente não está numa fase, vamos dizer assim, muito boa. É verdade. Por Fortaleza de 3-0, uma fase boa, não? Deixa eu só olhar o Google aqui para ver se você está brincando ou se você está falando a verdade. Olha, eu vou dizer o seguinte: eu vou olhar aqui o Google enquanto conversamos e diria para você o seguinte: se o que você estiver falando é verdade, não é de todo mal, e eu vou explicar por quê. Quem sabe assim, a diretoria do meu clube... não brinca comigo, pô, quase morro do coração. Tô olhando aqui, tá 0-0 ainda, pô. Não sei, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Não brinca, eu já não tenho mais idade para esse tipo de coisa, hein, Clito? Entendeu? Não tenho mais, pelo amor de Deus, hein? Tô novinho, Marcelo, tô novinho ainda. Tá aqui, tá 0-0 ainda. Cadê aqui? 0-0 ainda, ufa. Mas não seria de todo mal se a consequência desses 3-0 para o Fortaleza fosse a queda do professor Pardal, quer dizer, do Fernando Diniz. Rodrigão, para nós tricolores não resta muita coisa a não ser secar, né? Pois é. Eu estou muito orgulhoso da primeira rodada, né? Vamos ver se continua assim, né? Eu tenho fé que nas próximas são 37 rodadas a mais, não é isso? Isso. Vamos nos manter invictos. Olha, nós já estamos a 8 minutos do segundo jogo, invictos sem tomar gol. Eu acho que, considerando os últimos números de São Paulo, isso é um número que não pode ser ignorado, né? Bom, meus amigos, vamos avançar. Eu queria pedir só que vocês prestem atenção no dia de hoje. Sim. Na atuação do Herman Cano, futuro artilheiro do Campeonato Brasileiro, argentino. O Vasco joga com quem? Contra o Sport Recife. Foi artilheiro do Campeonato Colombiano do ano passado e ele é melhor que o Messi. Tá? Só para deixar o registro aqui. Tá bom. Depois você me fala esse negócio que você está tomando aí, que eu também quero tomar, que dá um barato legal, hein? Bom, estamos chegando à nossa reta final aqui. Bola dentro, bola fora, dicas, citações. Quem começa? Eu posso começar. Por favor. Vou começar com 2 dicas. Eu estou tendo, assim, alguns sonhos, digamos, meio diferentes. Estou sonhando que eu estou viajando, coisa que eu adoro fazer e que faz muito tempo que eu não faço. Então, vai uma dica para quem gosta de viajar também. Tem uma página, um site na internet, que é Viagem na Viagem. Não sei se vocês conhecem. Do Ricardo Sim, muito Freire. Bom. Muito bom. Toda vez que eu vou viajar, eu dou uma olhadinha na página dele. Tem sempre boas dicas, não só dele, como de outras pessoas. Mas então, é Instagram? uma dica para quem gosta de... Oi? É Instagram ou Facebook? Não, é um site. É um site mesmo, um site normal na página dele. Ele também tem no Facebook, tem até um canal YouTube também. Vale a pena dar uma olhada, acompanhar. Ricardo Freire, Viagem na Viagem. Né? A outra dica é para o Rodrigo, especialmente para o Rodrigo. Esse eu já vi que você botou no seu Facebook. Exatamente, vale a pena
Os caras já estão produzindo um ótimo espumante. Bom, posso dar uma frase também? Não. Claro, você sempre pode tudo. Dizem que foi atribuída a Roberto Campos. Qual Eu foi? acho fantástica essa frase. Nossa Constituição é uma mistura de dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero. Eu Nossa, acho que que coisa isso linda. diz muito sobre o que saiu lá do final da década de 80. Bola dentro, deixa eu ver se bola dentro do Bolsonaro. Ele está quieto e conseguiu contornar uma crise finalmente, chamando o presidente das duas casas. Eu achei isso fantástico. E não estou brincando, eu acho que esse é o papel de um presidente. Os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, para tentar contornar essa crise. Eu achei, assim, para mim, uma novidade, uma coisa boa. Uma questão de ordem, Cleveland. Você bebeu vinho antes da gente começar o nosso papo ou você está falando isso de cara limpa mesmo? Não, eu tô falando de cara limpa mesmo. Pô, que legal. Limpa. Uma bola dentro. Mas não é a primeira vez que o Cleveland dá bola dentro pro Bolsonaro. É verdade, eu sei que não. É que o Cleveland é um cara muito criterioso, então o Bolsonaro deve dormir feliz hoje, porque ganhar uma bola dentro do Cleveland não é para qualquer um, não, pô. Tá. E bola fora eu vou dar para o nosso querido Senado, que na semana passada soltou uma pérola de teto de juros misturado com obrigação de fornecer crédito, misturado com outras coisas. Até escrevi um artigo na semana sobre esse assunto. Achei assim de uma falta de bom senso sem tamanho. Então, minha bola fora vai para o Senado. E aí, meu amigo Rodrigo, é com você. Hoje não tem tem uma frase que eu acho que é do Simonsen, né? Que a gente fica tentando repetir os erros, fica tentando num experimento, né? Se você repete o experimento, ele dá sempre o mesmo resultado. Mas no Brasil, apesar do resultado ser ruim, você continua repetindo, né? Que é o caso ali do que o Cleveland falou, que é tabelar juros, né? Ou então... Os gordinhos também, parece que vão pagar menos, hein? Isso, lá no Rio Grande do Sul, se não me engano. Boa! Sou a favor. Que quem fez redução bariátrica... É o contrário. Vou fazer a redução só para pagar menos. Para pagar menos, que é um negócio completamente sem sentido, assim, uma coisa maluca, né? Então, eu não consigo entender como é que as pessoas não aprendem, entendeu? É difícil, não aprendem, mas não aprendem, né? Então, a bola fora vai para o juiz que condenou a União a pagar pelo que o Gilmar Mendes falou, né? Esse juiz deu um incentivo muito interessante para quem for amigo do Gilmar, para que ele o ofenda e daí para que entre na justiça, seja condenado e a União vá pagando, né, para os dois, no fim das contas. Você vê o que é a mente de um economista que trabalha com essa coisa do incentivo, né? Olha aonde o Rodrigo conseguiu chegar, né? Que ideia, olha, muito boa ideia. Eu acho, será que de repente... Não, é por isso que eu estou falando da amizade com o Gilmar, é importante. É uma boa, se ele te xinga e você levantou a grana. Mas você não precisa ser só com o Gilmar, você pode ter um outro amigo lá. É só ter um amigo certo, para que ele se manifeste e você possa pedir uma indenização, ganhar, né? E o seu amigo ainda não sofre nenhum tipo de penalidade, né? Tecnicamente falando, né? Não vai sair nada do bolso dele, né? Eu tinha bola dentro, mas eu esqueci agora. Desculpa aí. Na hora que você lembrar, você fala. Bom, para mim a bola dentro é para o Atlético de Goiás, que nos premiou com esse... É verdade, cadê o Vitor? Tô aqui. Então vai você, Vitor, eu falo por último. É que eu tô aqui, eu tô no carro, por isso que eu não tô aparecendo. Tá bom, então manda aí a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica. A bola fora, eu vou com o Cleveland. Essa lei do Senado estapafúrdia, querendo controlar a lei da oferta e da demanda, se metendo onde não deve. É coisa típica de quem tem conhecimento rasteiro sobre economia, né? Mas nem precisa ser nem economista para entender disso, né? Mas a gente costuma desafiar
as obviedades. Então, essa é a bola fora. E a bola dentro para o Rodrigo Maia, que não deu sequência a esse absurdo. Então, também tem que, em algum momento, a sanidade prevalece. Então, eu fico com essas duas. A dica do dia é olhar aí Vasco Sport, daqui a pouquinho deve estar rolando. Vamos observar aqui 3-0, 2 gols de Herman Cano. Com essa situação, provavelmente eu vou ganhar a rodada do Cartola, que eu participo aí de uma liga entre amigos, e eu estou depositando todas as minhas esperanças no Herman Cano. Alguma citação, Vitor? Alguma frase que você tenha se lembrado aí? Há uma frase que um filósofo amigo meu um dia me citou, antes da pandemia, e que eu acabei utilizando no meu dia a dia, que até ficou célebre. Um dia menos para o final da crise. Ele falou assim no final do dia para você: fica tranquilo, meu amigo. Um dia menos no final da crise, foi isso? Foi isso. Foi para me acalmar. É isso aí. Bola dentro, lembrei agora. Só um minutinho, Rodrigo. Se um dia aparecer um processinho de royalty aí, você já sabe, hein, Vitor? Diga aí, Rodrigo. Bola dentro é pro dia do economista, que é hoje, né? Dia 13, o dia do economista, bola dentro. Deixando bem claro, quero deixar bem claro que economista é quem tem a carteirinha do Corecon, do Conselho Regional de Economia. Se não tiver a carteirinha do Corecon, não é economista. É fake. Então, se você for falar com um economista, você tem o Corecon? Se o cara tiver, beleza. Se ele não tiver, é fake. Tá? E mais um detalhe. O sujeito, para ter a carteirinha do Corecon, tem que ter feito bacharelado em economia. Não adianta ter feito doutorado, não adianta ter feito mestrado em economia. Só vale o bacharelado. Tá? Peraí. É isso. Peraí. Então posso só dar mais uma pitada aí, Marcelo? Claro, sempre. Essa história é tão fantástica, que teve um quininho de economistas, obviamente do sindicato, que resolveu entrar na época do Fernando Henrique com um processo contra o Malan, porque ele não poderia assumir o Ministério da Fazenda, porque ele não era economista de formação. Olha que beleza. Que coisinha mais linda, né? Ele era fake. Entendeu? O doutorado ou mestrado que o sujeito faz, tendo feito bacharelado em outra área, é fake também. O cara não é economista. Bom, eu vou começar aqui pelas minhas frases. Como vocês sabem, eu trabalho no mercado financeiro, originalmente no mercado de ações. Momentos de muita incerteza, de volatilidade, os clientes ficam um pouco agitados e eu sempre, sobre o que fazer, né, em momentos de incerteza, e eu sempre lembro uma frase que está nos axiomas de Zurique, que é: o lucro é como um picolé ao sol, né? Se você não chupar, ele derrete na sua mão, né? E uma outra frase é essa, que eu não sei de quem é, mas que eu aprendi na minha vida, que é o seguinte, né? Lucro não quebra. Então, essas duas frases são dois bons ensinamentos para quando você não souber o que fazer, quando você está posicionado em ativos de renda variável, ter elas em mente pode ser de grande auxílio. Bom, eu vou dar duas bolas fora aqui. A primeira bola fora, pelo conjunto da obra, né, para o Gilmar Mendes, ao meu ver, a mais execrável figura pública brasileira. E a segunda bola fora, que tem a ver com essa nossa tendência recorrente de tentar subverter a natureza das coisas, vai para a sociedade brasileira como um todo, né? Porque é incrível que você consiga, ainda em 2020, ter senadores da República, né, e talvez deputados, uma vez que a coisa foi barrada, tentando revogar a lei da oferta e da procura, né? Meu Deus, até quando, né? Até quando as pessoas... Tudo bem que o Dilma Malan disse que no Brasil até o passado é incerto, mas não nesse nível, né, de tentar se rever a lei da oferta e da procura. Isso é uma coisa assim realmente assustadora. Bom, a bola dentro, né? Eu já tinha dito, vai para o Atlético de Goiás aí, que nos premiou, né, com essa deliciosa vitória de 3-0 sobre o insuportável Flamengo. E, na verdade, assim, eu não queria dar uma dica, na verdade é um momento de utilidade pública, eu queria muita atenção de todos vocês. Eu vou substituir hoje a minha dica por um alerta. E o alerta é o seguinte: existem algumas coisas na vida que viciam muito. Dizem que de cada 10 pessoas que experimentam crack, 9 acabam se viciando.
morar perto do trabalho é outra coisa também que vicia tanto quanto o crack. Mas eu estou fazendo aqui um alerta para a sociedade brasileira, inclusive esses dias eu pedi um auxílio no meu Facebook para quem pudesse me indicar aí alguma coisa e me ajudar, que é o seguinte, o alerta que eu faço é não assistam HGTV, canal 560 da NET. Né, para aqueles que têm no seu caráter uma falha, né, uma fraqueza por arquitetura, decoração e reformas, que é meu caso, você pode ficar completamente viciado, passar dia e noite assistindo aquilo lá sem parar, porque eu não consigo parar de assistir. Eu adoro esses programas de decoração, reforma. É o especialista de fazer piscina, é o cara que reforma a fachada. Putz, cara, esse canal é maravilhoso. Então, se alguém souber de uma clínica de recuperação para viciados no HGTV, que não é uma dica, é um alerta, por favor, me informem, inbox aí, porque eu estou precisando fazer um detox, porque são madrugadas que estão sendo viradas aí só assistindo um programa mais delicioso que o outro. Mas você gosta só de assistir ou você gosta de executar também na tua casa? Olha, cara, eu vou te falar, na minha vida eu cometi a loucura de construir 2 casas. Talvez aí, no futuro, eu vá construir uma terceira. Só que assim, hoje em dia, cara, construir é muito mais fácil, né, do que era no passado, né? E você tem uma facilidade, uma quantidade de opções. Então, nesse momento aqui, eu acho que no próximo momento da minha vida, num próximo ciclo que deve estar chegando perto, talvez eu vá mudar para uma vida. Hoje eu moro numa casa fora de São Paulo, meus filhos já cresceram, ficou maior do que a minha necessidade, então eu estou numa outra direção, né? Eu ofereci ao longo da minha vida para os meus filhos uma boa condição de crescerem num ambiente legal, saudável. Agora eu quero uma vida mais simples. Então talvez a próxima casa vai pegar tudo isso que eu estou vendo aí, coisas maravilhosas. Ó, tem uns caras que fazem umas piscinas. Assista esse programa, sensacional. Mas é isso aí, meus amigos. Obrigado. Encontrar vocês é sempre um prazer. Nosso papo cada dia mais gostoso, flui mais. Agora começou o Brasileirão, para a gente poder sacanear um ao outro, aí desaluviar um pouquinho, porque realmente o Brasil exige da gente, é uma luta, não é fácil, mas é menos um dia para o final da crise. É isso aí. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abração. Abraço. Tchau. Valeu.